Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje eu vou apresentar o quinto vídeo da série Comentários ao edital da Receita número 1 de 2022 para o concurso para auditor fiscal e analista tributário da Receita Federal do Brasil. Bem, no último vídeo nós comentamos os livros 1 e 2 do Regulamento Aduaneiro e hoje nós vamos comentar aqui os livros 3, que trata de demais tributos exigidos na importação, e 4, que trata de regimes aduaneiros especiais e aplicados em áreas especiais. No livro 3, voltado para concurso, voltado para o edital aberto para concurso para auditor fiscal e analista, o que você tem que ter muita atenção? Fato gerador, hipótese de incidência de todos os tributos. Veja que ali no livro 3 ele traz o IPI importação, contribuição para PIS/PASEP importação, COFINS importação, contribuição para PIS/PASEP e COFINS na importação de cigarro, CID combustíveis e taxa Siscomex. Tem outros tributos ainda, que não estão no regulamento aduaneiro e o redator do edital esqueceu de mencioná-los, que são adicional frete para a renovação da marinha mercante, a taxa de utilização do sistema mercante e o ICMS nas importações. Esses tributos costumam ser trabalhados em cursos de tributos sobre o comércio exterior, mas ao que parece o redator do edital esqueceu porque copiou a ordem do regulamento aduaneiro e nenhum desses 3 tributos que eu mencionei está atualmente no regulamento aduaneiro, justamente porque o regulamento já está bastante desatualizado. Bom, dos tributos que estão no regulamento aduaneiro, que são o IPI importação, o primeiro que você encontra na lista de articulados, não é um livro muito grande, o livro 3, ele ficou um pouco inchado por causa da parte de suspensão de contribuição para PIS/PASEP e COFINS, que trouxe lá um monte de disposições sobre REPs, RECAP, REPENEC, que são regimes de suspensão da contribuição para PIS/PASEP e COFINS. Não confunda também esses regimes com regimes aduaneiros especiais. E eles estão, em sua maior parte, desatualizados. Então, muito cuidado quando você for estudar aquele finalzinho lá de contribuições para PIS/PASEP, contribuição para PIS/PASEP e COFINS, importação dos regimes de suspensão, porque a maioria deles já está desatualizado. Consulte na lei lá cada um deles para não correr o risco de estudar conteúdo desatualizado. Em relação ao IPI, o que é importante você saber do IPI? Hipótese de incidência do IPI, importação de produtos de procedência estrangeira, 2 palavras diferentes daquelas que se encontram no I. Produto e procedência. Aqui o importante não é a origem, o importante é a procedência estrangeira. Veja que lá, em contribuição para PIS/PASEP e COFINS, você vai encontrar ainda uma terceira palavra, que é bens. No I você encontra mercadorias, no IPI encontra produtos e em contribuição para PIS/PASEP e COFINS você encontra bens. Isso é uma falta de uniformidade que ainda persiste no regulamento aduaneiro. Em relação à base de cálculo, lembre que o IPI inclui na sua base de cálculo o próprio I, o imposto de importação e os encargos cambiais. Lembre também que tem decisões importantes do Poder Judiciário em relação ao IPI, por exemplo, a decisão que o STF tomou em repercussão geral no tema 643, que definiu que incide sim o IPI na importação de veículos por pessoa física para uso próprio. Em relação à contribuição para PIS/PASEP e COFINS importação, saiba que o regulamento aduaneiro, que é inspirado na lei base dessas contribuições, que é a Lei 10.865 de 2004, também tem alguns itens desatualizados. Por exemplo, a base de cálculo, que já não tem mais o ICMS, desde que o STF também decidiu em repercussão geral que a base de cálculo de contribuição para PIS/PASEP e COFINS importação não inclui nem o ICMS nem o valor das próprias contribuições. Então, o que você encontra lá como base de cálculo de contribuição para PIS/PASEP e COFINS no regulamento aduaneiro, no artigo 253, já está desatualizado. Esse é o tema de repercussão geral número 1 do STF. Também em relação à contribuição para PIS/PASEP e COFINS, o legislador, quando copiou a hipótese de incidência do imposto de importação, responsabilidade do imposto de importação, ele copiou um pouquinho diferente. Aqueles responsáveis pelo imposto de importação, que são o transportador e o depositário,
para a contribuição para PIS/PASEP e para COFINS foram trazidos como responsáveis solidários. Tá? E quem redigiu a lei de contribuição para PIS/PASEP e COFINS tratou da responsabilidade solidária de uma figura que já existia naquela época, que era o importador por conta e ordem. Como a importação por encomenda só surgiu em 2006 e esqueceu dessas contribuições aqui, então não está relacionado como responsável solidário, tanto pela CID Combustíveis quanto pela contribuição para PIS/PASEP e COFINS de importação, não está relacionado o importador por encomenda como responsável solidário. Em relação à contribuição para PIS/PASEP e COFINS, você tem que também ter atenção de que esses tributos são exigidos tanto para mercadorias ou bens, que foi a palavra que foi usada aí, quanto para serviços. Mas para o regulamento aduaneiro só foi trazida a disciplina de bens. A disciplina de serviços não está no regulamento aduaneiro. Sobre CID Combustíveis e importação, o que a CID Combustíveis tem de diferente de todos os demais tributos de importação? Ela não tem base de cálculo ad valorem. As alíquotas são específicas. A base de cálculo é a unidade de medida e as alíquotas são ad rem, específicas. X reais por metro cúbico. Então, não são alíquotas percentuais na contribuição para PIS/PASEP, na contribuição de intervenção no domínio econômico para combustíveis, a CID Combustíveis. Fique atento a isso, porque é um diferencial dessa contribuição que, obviamente, só incide na importação de determinados combustíveis. É uma contribuição com um trecho muito curto no regulamento aduaneiro, bem fácil de estudar. E lembre que as alíquotas que figuram ali são alíquotas máximas. Tá? O Poder Executivo pode reduzir e reduziu. Praticamente todas hoje são zero. Tá? Em relação à taxa Siscomex, lembre que também existe uma decisão do STF em repercussão geral, no tema 1085, que entendeu como ilegal a majoração efetuada na taxa Siscomex. Foi uma majoração da ordem de 400%, né? E o STF entendeu que essa majoração foi ilegal, inconstitucional, e que não poderia ter sido efetuada, mas que seria permitido majorar pelos índices de correção oficiais. E assim foi feito agora em junho de 2021. A taxa Siscomex foi reajustada, então os valores não são aqueles que você encontra no regulamento aduaneiro, mas sim o que você encontra na Instrução Normativa 680, que já tem as atualizações, já incorporou as atualizações dos valores da taxa Siscomex hoje vigentes. Então isso é o que tem de importante no livro 3. Já o livro 4 é o maior livro do regulamento aduaneiro. Tá? A gente tem nesse livro 17 regimes aduaneiros especiais e 3 regimes aplicados em áreas especiais, então tem 20 regimes aí. Alguns deles existem no mundo inteiro, alguns são criações nossas, brasileiras. Eu vou comentar, antes de entrar nos regimes aduaneiros especiais, tem uma partezinha lá dos artigos 307 a 313, que é importante e que traz regras gerais sobre regimes aduaneiros especiais. E aí ele entra no primeiro dos regimes, que é o trânsito aduaneiro. Então eu vou começar, e aqui eu não vou seguir a ordem do regulamento aduaneiro, porque não é uma ordem didática. Eu vou tentar adotar uma ordem que facilite a sua assimilação. O primeiro deles é o trânsito aduaneiro, ele é diferente de todos os demais. Esse regime vale para IMPO e vale para exportação também, e ele permite que a mercadoria vá de um ponto a outro do território nacional, com suspensão de exigibilidade dos tributos. É isso que permite que a carga chegue no porto de Santos e possa seguir até São Paulo antes que você pague os tributos e desembarace para importação para consumo. Ela vai num container lacrado e chega até o local onde ela vai ficar depositada, o recinto alfandegado em São Paulo, por exemplo. Tá? Aí a gente tem 2 regimes espelho, que são a admissão temporária, que permite que um bem fique temporariamente aqui no Brasil, e a exportação temporária, que permite que um bem nacional nacionalizado fique por determinado tempo lá no estrangeiro. E a gente tem também 2 variantes desses regimes, que são a admissão para aperfeiçoamento ativo, quando eu trago um bem que vai sofrer algum aperfeiçoamento aqui para ser exportado, e tem a exportação para aperfeiçoamento passivo. Quando eu mando um bem lá para o estrangeiro, ele sofre algum processo industrial lá no estrangeiro, ou mesmo um conserto, reparo ou restauração,
e retorna para o Brasil. Isso é exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. Então só aí nós já temos as duas admissões, as duas exportações e o trânsito, que são 5 regimes. Aí nós temos os típicos depósitos, né? O entreposto aduaneiro, que é o depósito por natureza. Ele nasceu só para armazenagem, mas hoje ele permite um monte de coisas. Ele existe também na importação e na exportação. Ele permite hoje operações de industrialização, de conserto, reparo e restauração, feiras e eventos, construções de plataformas. É um regime super amplo, né? E que é seguido pelos depósitos de menor importância. Depósito especial, depósito afiançado, depósito franco e depósito alfandegado certificado. Então, cada um tem uma peculiaridade. Se você só tiver tempo de estudar as definições, lembre, definições são importantes. Comece estudando as definições de cada um. Cada um desses depósitos existe por uma determinada finalidade. Tá? Chama a atenção que um desses depósitos é um dos raros regimes que não tem a palavra suspensão, que é o depósito alfandegado certificado, o DAC. Tá? O depósito alfandegado certificado, ele antecipa os efeitos de uma exportação. Ele não é um regime suspensivo, em sentido estrito. Tá? Então, falamos dos 5 iniciais e falamos dos 4 depósitos mais o entreposto. Então, só aí nós já temos 10 regimes. Aí nós temos ainda a loja franca, Duty Free, popular Duty Free. A loja franca, o regulamento também está desatualizado, porque a época em que ele foi atualizado pela última vez, ainda não existia uma disciplina de lojas francas terrestres. Ele traz como base legal da loja franca o artigo 15 do Decreto-Lei 1455 de 76. Foi inserido um 15A nesse mesmo Decreto-Lei, permitindo a instalação de lojas francas terrestres, e a gente já tem algumas funcionando. Quem vai lá para Foz do Iguaçu já vai encontrar lojas francas terrestres funcionando. Chegamos a 11. O 12º regime é um regime super conhecido, mas que teve um conceito deturpado aqui no Brasil, que é o drawback. Ele tem 3 modalidades: isenção, suspensão e restituição. Tá? Basicamente, aquilo que seria um regime mesmo, em sentido estrito, é o drawback suspensão, que permite que eu traga partes e peças para o país com suspensão, industrialize e exporte o produto acabado para extinção da aplicação do regime. A gente tem uma coisa muito similar a esse drawback, que já existe hoje também na modalidade integrado. Eu posso trazer peças importadas e também incluir peças nacionais e exportar um produto com a combinação tanto da mercadoria estrangeira quanto da nacional. Nós temos um regime muito similar ao drawback suspensão, que é o RECOF. E aí a gente começa os RE. Nós temos 5 RE. Né? O RE é a criação brasileira, é um nome brasileiro. Com esse nome, esse regime não existe em outros lugares. Então, o RECOF é um entreposto industrial sob controle informatizado, que serve também para importação de matéria-prima, pode colocar a matéria nacional junto, para industrializar um produto que a gente vai exportar. E ele existe excepcionalmente também para prestação de serviços. Ele funciona hoje em uma modalidade geral, uma modalidade de escrituração fiscal eletrônica, SPED. Um outro RE que a gente tem, que é um regime super complexo, porque ele é uma combinação de regimes, é o REPETRO, desculpa. O REPETRO, ele é uma combinação de uma admissão temporária, uma espécie de admissão temporária que a gente tem, que seria para utilização econômica, e que é a única admissão temporária que precisa pagar tributo, mas no caso do REPETRO ela não paga. Tá? Esse período de não pagamento, que era inicialmente em 2020 no regulamento aduaneiro, foi prorrogado para 2040. A gente tem modalidades de REPETRO hoje que não tem data final, regimes que já não são temporários. Então tivemos algumas atualizações, essa foi expressa no RA, então as atualizações do REPETRO foram feitas no texto do regulamento aduaneiro, e a gente tem o REPETRO industrialização, que é uma criação mais recente aí. Então é uma combinação de drawback, exportação sem saída e admissão temporária. Ele é um regime mesclado, também tipicamente brasileiro. Não existe algo muito similar a isso em outros países. Afora o RECOF e o REPETRO, nós temos também o REPEX, que é uma admissão temporária que permite a exportação de um produto equivalente. É uma admissão temporária com um nomezinho diferente, porque ela permite uma compensação equivalente na exportação. E mais 2 RE, que são o RECON, que a Receita Federal nem relaciona no site dela como um regime mais, porque não tem usuário. Tá?
um regime de industrialização por encomenda. E por último, o reporto, que talvez não mereça a classificação de regime aduaneiro especial, mas o regulamento aduaneiro assim o classificou, que é um regime de suspensão dos tributos incidentes na importação, que converte depois em alíquota zero ou isenção para importação de ativo, para adequar a infraestrutura portuária brasileira, e depois ele foi alargado para outras áreas também. Ele morreu em 2020 e foi ressuscitado agora, pela Lei 14.301 de 2022, foi ressuscitado e viverá até 31/12/2023. Então, o reporto voltou a ser aplicado. E aí nós temos os 3 últimos, que são os regimes aplicados em áreas especiais. Zona Franca de Manaus, área de livre comércio e zona de processamento de exportação. O que esses 3 têm em comum? Todos eles têm na definição. Eles são áreas de livre comércio, de importação e de exportação. Todos os 3. Tá? A Zona Franca de Manaus, que é o mais conhecido e o mais utilizado deles, né? E que teve por emenda constitucional a sua vigência, a sua atividade prorrogada até 2073, né? É o único dos regimes aduaneiros especiais que tem o nome na Constituição, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, e tem benefícios, estabelece aí para a Zona Franca benefícios na exportação, na importação e, preste atenção nessa palavra, na internação. O que é internação? É a entrada da mercadoria industrializada na Zona Franca de Manaus em outros pontos do território aduaneiro. Área de livre comércio, o regulamento aduaneiro se esforçou para transformar isso num regime. A rigor não é bem um regime, são vários regimes, cada um tem a sua disciplina. Tabatinga, Pacaraima, Guajará-Mirim, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, cada um tem o seu regramento. E o regulamento aduaneiro tentou juntar tudo isso em um único regime e transformar, e unificar as regras. Mas a rigor a gente tem regimes distintos para cada área de livre comércio. O que o regulamento aduaneiro fez foi um esforço para tornar isso um regime único. E por fim, as zonas de processamento de exportação. Minha dica, se você for estudar zonas de processamento de exportação, não estude pelo regulamento aduaneiro, estude pela base legal, que é a Lei 11.508 de 2007, e pelas atualizações que ela sofreu em 2021, pela Lei 14.184. Então tem bastante coisa de ZPE no regulamento aduaneiro que já está desatualizada também. Então, para esse último regime, a sugestão é estude tanto pelo regulamento quanto pelas bases legais que você vai encontrar no regulamento em relação às zonas de processamento de exportação. Mais uma vez, a gente percebe pela ordem dos temas do edital e até pelas omissões do edital que ele simplesmente copiou o índice do regulamento aduaneiro. É por isso que não tem ICMS adicional ao frete. Quem quiser, porventura, na dúvida, estudar isso, o ICMS encontra na Lei 8796, que é a Lei Candir, e o adicional frete para a renovação da Marinha Mercante na Lei 10.893 de 2004, que também já foi bastante alterada. Foi alterada, inclusive, na virada de ano. A gente teve alterações de alíquota por decreto no dia 30 de dezembro e depois no dia 2 de janeiro de novo. Então, mas como não foi relacionado no edital, é bem discutível se pode haver uma questão sobre esse tema. Então, são 2 livros que juntos aí percorrem mais do que 300 artigos do regulamento aduaneiro, e no próximo vídeo a gente dá sequência, então, e conclui a nossa análise de legislação aduaneira. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, o seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos, e siga a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, no canal Portal Aduaneiro.